Telescópio no ar, para você que se liga aqui junto com a gente nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Então já iniciamos aqui o nosso programa dando aí os parabéns a todos os profissionais da educação, a todas as pessoas que devotam sua vida a estar junto dos alunos, levar o conhecimento e também ajudar, para que nós nos tornemos cada vez melhor, uma sociedade melhor aqui através da educação. Então fica já os parabéns aqui da TV e eu agradeço muito você que se conecta com a gente através do Facebook aqui da TV, também através do canal 8 da NET. É sempre uma alegria poder estar junto com você, levando mais esse programa ao vivo. Então não deixe de participar, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar a nossa transmissão para que mais pessoas possam participar também deste dia. Já iniciamos o nosso programa falando de um assunto muito interessante, Você já ouviu falar a respeito de hipnose? Então nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desse processo terapêutico e também todas as curiosidades que envolvem, a hipnose e tudo. Então quem vai conversar com a gente aqui é o Fábio Fortes, ele que é psicanalista clínico e também é o diretor aqui do Colégio Ecoville aqui de Itapetininga, tem a formação de Direito, de Pedagogia, de Administração, de Psicopedagogia, de Psicanálise, ou seja, muitas formações aqui para entender justamente a respeito aqui desse processo terapêutico, que chama tanta atenção, que é a hipnose. Fábio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente, Fico muito contente quando eu estou aqui, agora aqui, e não aí, para falar sobre assuntos, sobre o que vem acontecendo e o que desperta interesse na sociedade. Quero agradecer também pelos parabéns pelo Dia do Professor, também sou professor, é uma profissão muito gratificante. Muito bem, e conta pra gente, Fábio, como que você, de certa forma, entendeu esse caminho aí, viu, o interesse, por todas essas áreas de estudo, para ser um professor, mas também para ter essa área como psicanalista clínico aqui na nossa cidade, em que momento despertou você estar junto com as pessoas, ajudando as pessoas? É bem interessante esse processo, Guto, como que despertou em mim o interesse. Na realidade, eu era bem cético em relação à hipnose, como muitos são hoje em dia. Hoje em dia a hipnose está um pouco mais falada, mais comentada, mas ainda tem muitas dúvidas e questões a respeito sobre o tema. Eu estava fazendo uma formação de progressão neurolinguística, a qual eu gosto muito também, a PNL, e depois que eu terminei esse curso, que era 3 anos, ia iniciar a hipnose, ia ter uma aula experimental. Eu falei não sei se eu vou querer fazer não, acho que não funciona, não acredita, era aquele receio, aquele medo, e eu acabei indo nessa primeira aula experimental do curso, e eu fiquei tão impressionado com o que eu vi nessa primeira aula, que eu falei nossa, realmente isso é interessante e vai ajudar muitas pessoas. E aí eu fiz o curso, eu fiz o curso lá em Campinas, pela Escola Brasileira de Hipnose, que ela é associada com as escolas estrangeiras também, e eu comecei a fazer o curso, isso tem acho que uns 4 anos atrás, e comecei a colocar em prática também em clínica, a relação da hipnose, e comecei a perceber que tinha um resultado muito positivo. Muito legal. E Fábio, antes de entrar ainda a respeito aqui da hipnose, para você explicar para a gente mais ou menos o que é mesmo, porque acredito que muita gente deve ter dúvidas, ideias a respeito, que muitas vezes não condizem com a realidade, Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você como um grande estudioso também, com a área aí da parte de psicanálise também, você vê que hoje os estudos, a tecnologia, tudo que vai se avançando a respeito do conhecimento da pessoa, sobre o conhecimento do funcionamento do cérebro e também sobre todas essas tanto o PNL, como também a hipnose, eles ajudam, a cada vez mais se entender o potencial e as formas de se lidar com o ser humano? Sim, isso é sem sombra de dúvida muito importante essa sua colocação, porque hoje em dia nós temos aí uma grande questão onde o mundo inteiro está passando por essa pandemia, e onde nós vimos o processo de adaptação. O ser humano ele teve que se adaptar a tudo isso. Então o ser humano é o único animal que ele consegue se adaptar a todas as questões, e quando ele não consegue se adaptar, ele consegue adoecer as suas emoções,
né, quando a gente fala isso. Então é muito importante procurar esse tipo de ajuda, seja com análise, seja com a psicologia, ou seja com a psiquiatria, é muito importante. E hoje a população está procurando mais esses recursos de entender mais o funcionamento da mente, das suas emoções, como eu posso conviver em sociedade, como eu posso entender o meu próximo, e o mais importante, como eu posso entender a si mesmo, né? O que se passa comigo, porque antigamente as pessoas não tinham esse tipo de pensamento. Então, quando uma pessoa precisava de passar por um especialista, um psicólogo, um psicanalista, né, sempre vinha aqui o rótulo: eu não sou louco, né? Por que eu vou precisar de um psicólogo? Né? Eu não estou doente da minha cabeça, né? E muito pelo contrário, ela vem para ajudar o ser humano, né? Vem para colocar em ordem aquilo que ele não está conseguindo entender. Então é muito importante, eu sempre falo, né, que se todo mundo passasse por um analista, um psicólogo, um psiquiatra, o mundo seria bem diferente hoje em dia. Muito importante trazer isso, Fábio, porque, assim, até falando um dos temas bastante recorrentes durante o Setembro Amarelo aqui no programa, né, foi justamente a respeito, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes elas deixam, não, tem que ficar muito ruim, tem que ser um quadro que eu já não tenho mais controle para daí buscar uma ajuda, mas na saúde mental, e acho que em todas as áreas da nossa saúde, o diagnóstico, vamos dizer assim, já no início, já tratar os primeiros sintomas é sempre muito importante, e também é sempre muito importante ter essa consciência, né, que faz parte do ser humano ter algumas questões para resolver, ter que ir buscar e ter também, vamos dizer assim, necessitar desse auxílio profissional. E nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente. Primeiro o pessoal aqui já dando o seu boa tarde, então a dona Maria Risete, a Adelaide Franco que estão mandando aqui pra gente. Muito obrigado pelo seu recado, você que está acompanhando com a gente aqui. Se tiver alguma dúvida, uma curiosidade, pode mandar pra gente através do facebook.com/TV Itapê. E Fábio, já mandando aqui, acho que uma primeira pergunta que pode surgir, acredito que você deva responder ela algumas vezes aqui, mas para deixar bem claro para todo mundo, né? O que é, então, a hipnose? Como você definiria a hipnose? Como é definida, vamos dizer assim, convencionalmente? Então, a hipnose, ela tem, assim, muitas dúvidas em relação, mas realmente o que é hipnose? Eu vou entrar em transe, né? Eu vou dormir, né? Então, ele é um estado da consciência, onde você sai do seu consciente, né? E a gente busca informações. Né, a gente coloca você num estado que não seja o seu consciente, mas a todo tempo você vai estar consciente. É uma coisa meio doida de se entender, né? Então ela não é um sono, né? Eu apenas vou tirar você do seu consciente, daquele estado que você se encontra, né? Para eu buscar essas informações que você precisa. Né? Eu vou sugerir, vou colocar sugestões para você, para a gente poder trabalhar. Então ele é um estado fora do seu consciente, né? Então quando a gente fala que a pessoa vai abaixo desse estado, então ela acaba dormindo. É um sono normal do dia a dia. Então a hipnose, o que ela é? Ela é um estado do não consciente, aonde você entra no seu automático, vamos dizer. Isso acontece muito com as pessoas, inclusive com você mesmo, Guto. Eu acho que já aconteceu também. Às vezes você sai da sua casa e vai para o estúdio. Né? Às vezes você chega no estúdio e se depara, nossa, como que eu cheguei né, aqui? Como que eu vim? E às vezes você acaba não se dando conta do que passou pela rua, às vezes aconteceu um fato e você não viu, então você está assim no seu automático, ligado fora do seu consciente, e quando você percebe, você já está ali novamente, nossa, mas como que isso aconteceu, né? Da onde veio isso? Né? Então é um procedimento no qual, né, hoje em dia se usa muito na saúde, né? Então, tratar alguém que vai experimentar essas sensações, né? Você passa a entender, nossa, mas realmente eu estou em outro lugar, que sensação é essa que eu estou tendo? Então, é eu tirar o seu consciente, né? De você estar ali presente e levar para o seu inconsciente. Olha só, que interessante, né? E você trazer isso, a gente se lembra, né? Porque muitas vezes,
principalmente nas coisas que nós fazemos mais no automático, né? Se nós formos pensar em cada um dos passos que nós demos, né? A gente não consegue lembrar, não é algo inteiramente consciente, mas foi algo que nós estávamos ali presente, que estava acontecendo ali ao redor, e seria exatamente esse estado, né? Que a hipnose ela coloca. E nesse estado, Fábio, o que você falou aqui pra gente, né? Algumas sugestões tal que podem ser colocadas, ou seja, nós ficamos ali abertos, vamos dizer assim, a entrada, quando nós entramos nesse estado, de certa forma a nossa consciência ela fica mais aberta a receber alguns estímulos de fora. Como que funciona isso? Sim, você fica suscetível, né? A gente chama que a pessoa está suscetível. Então a gente faz aquela indução, né? Tem todo um preparo antes, a gente coloca você no estado sugestivo, né? Então, vamos dizer, eu quero trabalhar com você e às vezes está sofrendo com alguma coisa interna sua. Então a gente vai buscar aquilo, né? Então a gente deixa você suscetível a sugestões que eu quero trabalhar com você. Aí sim a gente coloca sugestões para você tirar aquele trauma, né? Tirar aquela dor, aquela angústia que fere, que machuca você. Então a gente coloca sugestões para você não passar mais por isso. Olha só. Então a gente faz, como a gente chama, gatilho. A gente tira aquele gatilho que dispara em você essas âncoras. Muito bem, e pelo que você está contando aqui, né, me parece, pelo menos assim, que seria uma ferramenta muito importante, né, para tratar principalmente traumas passados, ou seja, a pessoa ela voltaria e teria vamos dizer assim, uma outra maneira de lidar com aquela situação. Seria mais ou menos isso, Fábio? Sim, na realidade, a hipnose aqui, quando eu faço o meu trabalho da hipnose, nós temos a regressão. Né? Então, a gente começa a fazer a regressão com o paciente, aí entra muitas questões de crenças, né? Não crenças religiosas, mas a crença do que a pessoa realmente crê. Né? Então, eu gosto de fazer a regressão, né? O que eu busco é até o útero materno. Né, até entender como foi o nascimento, fazer a pessoa voltar para o seu nascimento, ela nascer, ir para a amamentação, né? Então a gente vai buscando e chegando na onde foi aquele ponto, né? Chegando naquele ponto X, né? Onde deu o início do trauma hoje, do que causa o conflito hoje naquela pessoa. Né? Então, um exemplo, aconteceu um fato na infância com a pessoa que aquilo marcou. E a nossa mente ela é tão poderosa que ela não consegue lembrar daquele fato mais. Mas realmente aquele fato que traz o trauma hoje na vida atual dela. Então a gente vai buscar isso e fazer ela entender que aquilo já passou, que aquilo não faz mais parte, aquilo não vai mais prejudicar a vida atual dela. E que ela está liberta daquilo para ela seguir a partir de hoje, sem nenhum trauma. Né? Então tem a questão de medo de dirigir, né? Muitas vezes, ou passou por um trauma na infância, ou no decorrer dela até os 11 anos de idade. Né? Então tem tudo isso que dá para ser trabalhado com o paciente. Muito bem, e você citou aqui pra gente, né, que muitas vezes tem essa regressão até, vamos dizer assim, o ventre materno, até esses momentos onde a pessoa conscientemente ela não lembra mais, mas essas memórias elas estão presentes vamos dizer assim, no subconsciente, no inconsciente da pessoa, né? Sim. E é isso que você consegue acessar ali, seria isso? Isso, assim, tudo que você vê e sente vai para o seu inconsciente e vai ficar lá guardado, né? Então, mas por que eu não lembro? Porque a nossa mente, ela faz você lembrar somente daquilo que é necessário para você, naquele momento. Então, por isso que a gente não consegue se lembrar da nossa infância de 2 anos, 1 ano, 3 anos, né? Algumas pessoas conseguem ter essa facilidade de lembrar. Eu lembro quando eu tinha 3 anos, brincava disso, fazia isso, né? E lá atrás, né, um pouquinho antes, será que eu consigo lembrar? Né? Tem gente que não consegue lembrar de quando tinha 20 anos, 15 anos, 10 anos. Então a gente consegue acessar, então a gente consegue fazer com esse mecanismo, né, com essas ferramentas, a pessoa acessar esse inconsciente dela. Para a gente trazer para o inconsciente ela entender o que aconteceu, o que passou.
Muito legal, Fábio. E conta pra gente aqui, né? Quem tanto pode ser hipnotizado? Todas as pessoas elas estão sujeitas a serem hipnotizadas? Como que é? Então, há uma grande divisão sobre isso, né? Nós temos a teoria que todos são hipnotizados, né? É que eu acredito que sim, que todas são, mas tem aquelas pessoas que não são tão suscetíveis, né? Você leva um tempo maior para entrar, para dar sugestões e para você conseguir induzir, né? Que são as pessoas que acabam não acreditando, mas chega a um ponto que você consegue trabalhar a hipnose com ela. Temos alguns mitos também que as pessoas acham, você vai descobrir meu segredo? Não, isso não existe. Tá? Isso não existe, isso na hipnose. Eu só vou conseguir acessar aquilo que você vai querer passar para mim. Tanto é que na hipnose você vai estar ouvindo, né? Você vai estar consciente e me ouvindo o tempo todo. Né? Então não existe aquela questão, mas e se você quiser descobrir um segredo meu? Isso não tem como, né? Porque se é segredo é seu. A partir do momento que você tem essa permissão e você permita o terapeuta acessar essa questão, aí sim, aí a gente consegue acessar e trabalhar. Mas aquilo que você não quer, daí não tem como. Olha só, que interessante, não, Fábio? E conta pra gente também a respeito desse momento mesmo, né? Você citou aqui, né, que a pessoa ela fica escutando, ou seja, não é como se fosse um sonho, como se ela visse coisas que não estão e tudo. Vamos dizer assim, é mais um momento onde ela tá, um relaxamento, seria mais ou menos isso? Como que é esse momento aí do transe mesmo, assim, hipnótico? Isso, é isso que você acabou de falar, é esse relaxamento mesmo. Então a gente assim põe ela assim no relaxamento. A gente coloca assim, vai induzindo que ela vai cansando, os olhos pesados e vai entrando num sono profundo, onde o corpo relaxa totalmente e a gente vai colocando essas induções para ela ficar totalmente relaxada. Aí a gente começa a colocar sugestões. No caso da regressão, a gente sempre questiona: aonde você está? Né, o que você está vendo. Então ela vai se ver, né? Então a gente traz o quê? As lembranças que ela tinha daquele momento. Né? Então sempre vem, eu estou na sala da minha casa, né? Meu pai está presente, minha mãe está presente, né? E a gente questiona, e o que você está fazendo? Né? O que você está vendo? Qual o sentimento? Né? Então, e aí a gente com todo o trabalho. Né? Então a gente vê muita questão, e é engraçado que quando volta do transe, a pessoa fala, mas eu não consigo abrir meu olho, né? Eu tentei fazer força para abrir o olho e não consegui. É normal também. Então a gente vê as questões da pálpebra, que fica o tempo inteiro se mexendo, as artérias que pulsa, tanto do pescoço quanto da testa. É muito interessante, né, para quem está vivendo e vivenciando o processo da hipnose. E antes de perguntar ainda da função da hipnose, tanto no tratamento clínico, mas também na educação, né, se ela poderia ser utilizada, como você vê, é só mais uma dúvida aqui que o pessoal às vezes tem, né, a respeito da hipnose, que assim, que quem está, vamos dizer assim, sob efeito da hipnose ali, se ele faria coisas que ele não concordaria acordado. Acho que isso remete muito, né, aos shows de hipnose que tem muitas vezes, que leva as pessoas a fazerem coisas assim, inimagináveis, coisas que ela no momento não faria ali. Isso é possível? Existe algum limite? Vamos dizer assim, de certa forma, o discernimento moral da pessoa, ele continua mesmo sob o efeito da hipnose? Como que é? Sim, acontece, né? É muito engraçado, a gente chama isso de hipnose de palco. Né? Eu não faço a hipnose de palco já por questões éticas de trabalho, mas nós temos sim a questão da hipnose de palco, que é chamado, né, onde as pessoas acabam usando como brincadeiras, o que eu não acho bacana, mas tem sim como você colocar, né, fazer uma sugestão da pessoa ficar rindo um determinado tempo, né? Você pegar uma cebola e morder achando que é uma maçã, né? Eu fazer a sugestão do que? Um exemplo, a sua esposa está do seu lado e eu falar que ela não é a sua esposa e sim uma amiga dela, né? Então você vai acreditar naquilo, que a sua esposa não é sua esposa e sim a amiga dela, né? Até o momento que você cai em si ou a gente desperta você desse transe.
Então isso acontece sim, é engraçado de se ver. Até o pessoal tem um pessoal aqui do colégio mesmo, uma vez me falaram de tanto ficar, eu fiz uma brincadeira com eles de deixar uma professora rindo um tempo até eu ir até a cozinha e voltar, ela estava lendo. Ela falou assim, Fábio, eu não conseguia parar de rir, e ela sabia que ela estava rindo o tempo inteiro, então qualquer um que passasse, ela ia estar ali na gargalhada. Mas é assim, é questão de ética. Eu uso somente para questões clínicas mesmo de trabalho. Muito curioso, não, Fábio? E você citou aqui pra gente, né, Fábio, a respeito, vamos dizer assim, da questão dos tratamentos, de como acessar, principalmente na psicanálise, né, clínica, tudo, de dar esse auxílio para que o paciente ele possa superar aí algumas dificuldades e tudo, mas olhando também para a questão da educação, Fábio. Você acha que, vamos dizer assim, é claro que é algo ainda um pouco novo, que ainda as pessoas têm certa relutância, mas que para frente, nos próximos anos, aí pode ser uma forma também de se ajudar os alunos, de se entender melhor, de ajudar no processo mesmo da educação das pessoas? Sim, muitas escolas já usam a questão da hipnose, porém usa com outro nome, né? Mas isso já é utilizado já. Então você vai trabalhar o quê? O relaxamento, né? Vai colocar sugestões. Você faz o relaxamento com uma sala inteira. Né? Então você consegue fazer isso, né? Você consegue colocar sugestões que a partir desse momento você vai ir muito bem na avaliação, você vai lembrar de todas as questões que você estudou. E isso nada mais é do que a hipnose. Você está dando sugestões para ele, né? Para cada aluno. E ele está absorvendo tudo isso. Então isso acontece com muita frequência, principalmente em cursinhos preparatórios para vestibular. Né? Então é muito comum isso já de acontecer. Só que eles acabam utilizando outros nomes, né? Seja uma aula ou seja uma questão diferente. Mas é comum isso já acontecer na educação. Muito bem, algo que nós vemos também, que até se eu estiver errado aqui pode me corrigir, mas principalmente nesse fenômeno hoje que se tem muito, né, dos coaches, né, que parece muitas vezes ali que eles estão de certa forma colocando algumas palavras, colocando algumas sugestões, assim, que você vê depois algumas mudanças na vida das pessoas mesmo, né, que estão ali. Isso é um tipo de hipnose também, Fábio? São sugestões. Aí no caso do coach, são ferramentas apropriadas, né, que a gente chama, para fazer o quê? Alavancar a pessoa, para ela entender o processo que ela está passando. Geralmente, na maioria do processo coach, utiliza a hipnose sim, né? Coloca-se dentro da ferramenta. É que as pessoas acabam confundindo. Tanto coaching como hipnose não são terapias, né? São ferramentas onde o profissional usa na sua terapia. Igual a psicanálise, eu posso usar a ferramenta da hipnose. A psicologia também começou a ter força maior em 93 com a odontologia. Então a odontologia já colocou em 1993 uma resolução na qual usa a hipnose como ferramenta de trabalho para o paciente não sentir a dor. Muitas pessoas têm essa questão de não consigo ir ao dentista por conta do barulho da maquininha, então isso já me dá um pânico. Então foi autorizado através de uma resolução de 93 o uso da hipnose. Né? Então é muito bacana isso, mas lembrando que ela é uma ferramenta, a hipnose, não uma terapia em si. Né? Então ela entra como uma ferramenta para diversas profissões. Então nós temos a área da saúde, já está utilizando muito, o SUS já autorizou o uso de profissionais com a especialização em hipnose para trabalhar com pacientes pelo SUS, a odontologia, a psicologia e a psicanálise também. Tanto é que hoje em dia já tem a disciplina em si da hipnose nas faculdades, como já tinha antes. Que a hipnose ela vem lá do século XVIII, então ela é bem antiga aí. Muito legal trazer isso para o pessoal aqui, né? Para ter o olhar correto a respeito, né? Muitas vezes se pensa só numa prática, principalmente naquela prática de palco, né? Que meio que inexplicável e tudo, e se vê que é algo muito atrelado também ao estudo mesmo da mente, da psicologia, também de outras coisas, né? Que ela serve como uma ferramenta ali, então é muito interessante. E Fábio, também trazendo aqui a respeito agora do aprendizado, né? Você citou para a gente aqui que você fez um curso mesmo em Campinas, né? Da questão da hipnose.
hipnose, mas hoje, assim, para uma pessoa que gostaria de entender um pouco mais, de aprender, existem bons conteúdos, vamos dizer assim, de graça, principalmente introdutórios, assim, na internet, para a pessoa começar a aprender isso? É necessário uma aula presencial? Tem como aprender isso pela internet? Como que funciona? Ou então, hoje em dia, nós temos aí muitas questões voltado a diversos cursos, não somente a hipnose, a coaching. Então, o ideal seria procurar referências daquela escola, referências da onde você vai aprender, como você vai aprender, qual é a forma. Hoje em dia, nós temos aí cursos online, 100% online, né? Tanto hipnose, coach, tem a psicanálise. Então são diversos cursos que são oferecidos tanto online, tanto presencial, tanto parcial, um pouco online, um pouco presencial. Porém vai assim de você analisar e pesquisar as referências daquela instituição, o que ela oferece, se ela é credenciada ou não, se o conteúdo é adequado ou não. Então, veja, a hipnose é necessário que você faça um estágio, né, que você aprenda a fazer o manuseio dessas ferramentas. Né? Então, como que eu vou fazer o manuseio das ferramentas online? Né? Então, fica aí uma dica, né, de como aprender, de como colocar em prática, aonde buscar. Se você colocar aí no Google, vai aparecer inúmeras escolas onde ensinam a hipnose, né? Aí vai de você buscar esse entendimento, né? De buscar saber um pouco mais dessa instituição, se ela é legalizada ou não, o que ela vai oferecer, quanto tempo é a duração desse curso, né? Aonde e busca informações. Né, vai lá buscar informações, ver com quem já fez, quem já se formou pelaquela instituição, se é bacana ou não, você aprendeu ou não, coloca em prática. Então isso é muito importante para quem quiser aprender sobre hipnose. Muito bem, Fábio, e também aqui trazendo alguns recados que estão chegando através do Facebook aqui da TV. Tem a Adelaide Franco, ela colocou tema muito interessante, parabéns. E o Davi Siqueira mandou uma pergunta aqui para você, Fábio. Ele colocou aqui, né? Existe alguma técnica para identificar que a pessoa está tentando fazer hipnose? Ele coloca aqui uma situação, né? Que às vezes a gente vê pessoas caírem em certa situação, como cair na conversa do bilhete premiado, por exemplo, ou quando cai em si e vê que ele não estava ali, de certa forma, não estava entendendo a situação, né? E ele fala assim, ou seja, tem como se entender se está sendo utilizada hipnose de uma forma de má fé contra você, assim? Existe algum parâmetro para a gente dar uma olhadinha nisso, Fábio? Então, isso é bem engraçado e pertinente essa pergunta, né? Vai do entendimento, de você saber entender se aquilo é um golpe ou não. Muitas pessoas usam, lógico, a persuasão da pessoa. Né? Você vê que ela está sendo ali muito persistente e começa a colocar questões em você. É a mesma coisa daquele telefonema, do telefonema quando a pessoa liga falando que o seu filho foi sequestrado, coloca uma pessoa chorando. Então você sai fora de si. Né? Você acaba acreditando naquilo e você acaba fazendo o que a pessoa quer. Assim, pô, é meu filho, né? Meu filho está sendo sequestrado, o que eu faço? Né? Isso já aconteceu até com a minha mãe, né? Então ligaram para ela, falaram que a minha irmã estava sendo sequestrada, colocaram a pessoa chorando, e olha que ela é esperta, vamos dizer assim, não, imagina, isso não vai acontecer tal, e aconteceu com ela. Então ela entrou num choque, num desespero tão grande, né, que ela estava fazendo o que eles estavam mandando. Ela estava indo num outro telefone fazer a recarga do cartão da operadora, né, de celular para eles soltarem ela. Então, olha como que é meio louco essa questão. Então vai da questão sim de você parar um pouquinho e entender. Então a gente sempre fala que o nosso lado do cérebro, do lado da emoção, ele age primeiro com o da razão. Então, primeiro eu vou agir com a emoção para depois agir com a razão. Aí vem aquela realidade. Nossa, mas o que eu fiz? Não era para ter feito isso. Né? Então, eu acabo agindo com a emoção para depois agir com a razão. Então, é muito importante entender quando a pessoa faz
perguntas, questões, coisas assim que você vê que não existe, tipo bilhete premiado, né? Hoje em dia a gente vê a situação do mundo inteiro, né? Será que alguém vai oferecer um bilhete premiado para mim? Né? Você ganhou um carro, só que para ganhar um carro você tem que depositar uma quantia X numa conta X. Né? Hoje em dia, quem vai dar um carro do nada para alguém? Né? Então, as pessoas acabam usando, sim, da persuasão, né? Acabam usando de má fé, porque sabe que muitas pessoas são suscetíveis. Né? Então, muito para a gente saber se a pessoa é mais suscetível que a outra, é simples. Né? Na hipnose a gente aprende isso, que quando a gente quer trabalhar em grupo com as pessoas, tem as pessoas que são mais suscetíveis, que apenas basta você estalar o dedo, a pessoa já dorme e já entra em transe. Então isso quer dizer que aquela pessoa é mais suscetível. Então você consegue mais coisas com ela. Então isso você já aprende também. E muitas vezes a pessoa, você começa a conversar, e você consegue as coisas para ela, para você no caso. Então é o famoso vendedor. Né? Muitos vendedores fazem o curso de hipnose, sim. Né? Até quando eu fiz o curso, uma loja famosa do Brasil inteiro, tinha na minha sala tinha mais de 100 alunos. Então, e ali acho que 30% da sala eram vendedores dessa determinada loja. Nossa. Então você acaba vendo a persuasão que a pessoa faz. Então tem vendedor que vende a própria mãe e você compra. Né? Então é o uso da hipnose. São técnicas, não que você hipnotiza o cliente, mas acaba dando sugestões para ele. Não sei se ficou claro, se deu para ele entender. Não, deu para entender sim. Não, e deu para entender também, vamos dizer assim, até dessa questão da ferramenta mesmo, né? De olhar para a hipnose como essa ferramenta, como esse meio, né, de se atingir, e quando utilizada para algo bom pode ser um grande auxílio aí, né? Tanto no tratamento da psicanálise, também na educação, em muitos outros momentos também. Então é sempre muito importante ter também esse olhar a respeito da hipnose. Fábio, eu agradeço bastante sua participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande poder conhecer um pouco mais, tirar algumas dúvidas aqui. E também fica aqui o agradecimento de toda a equipe da TV. E se quiser deixar algum recado final pessoal, alguma consideração, fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu que agradeço a participação, sempre me coloco à disposição quando vocês precisarem, é só ir me chamar e estamos aí juntos, né? Agradecer a todos que estão aí assistindo e que se tiver interesse, é só pesquisar, né? Vai lá, pesquisa, nada melhor do que adquirir conhecimento, então é muito importante isso, tá? E queria parabenizar todos os professores que estão aí assistindo, né, que Deus abençoe cada um de vocês, porque a jornada de ser professor não é fácil, mas somos fortes e a gente consegue aí passar por essas barreiras. Muito obrigado pela atenção e o carinho de todos. Obrigado, Guto. Muito obrigado, Fábio. Parabéns para você e também para todos os professores aí do Colégio Ecoville e também os professores aqui de Itapetininga por esse dia tão especial.